Bom, esse é o processador da placa, responsável por realizar todas as funções aqui do equipamento, tá? A gente vai fazer a troca dele e primeiro a gente vai ter que isolar todos os componentes ao lado, né? Para que não queime também. Como vocês podem ver, tem umas partes de plástico e aí, como a temperatura é alta na máquina BGA, pode ser que queime. Então a gente isola para que os componentes não saiam também e aí para preservar essa parte de plástico. Agora a placa está devidamente isolada, com o componente pronto para fazer a retirada na máquina BGA. Essa é a máquina BGA que nós usamos aqui na Primetech. Ela é da Fonton, modelo 936 USB. Uma máquina que tem poucas no Brasil. A gente ajusta o perfil de temperatura de acordo com o chip que a gente vai trocar e o tipo de solda, né? Se é Tin LED ou LED Free. Nesse caso ela usa LED Free, esse tipo de chip. Então a gente ajusta aqui o bocal. Bom, essa parte é o diferencial dela, que é a precisão a laser. Como vocês podem ver na TV, ela mostra toda a parte que vai pegar do chip, tem a câmera, e aí você consegue ajustar com o sugador, para você deixar bem centralizado no chip e assim não correr erros de solda e também de alinhamento. Aqui o bocal, aqui eu baixei o bocal e a gente dá o start e aí assim começa o processo de aquecimento. Quando chega a temperatura ideal em que o chip está solto, né, já foi aquecido bastante para que ele esteja solto, o bocal baixa e aí a ventosa pega ele e levanta. Você tem cerca de 10 segundos para que a ventosa levante e você pega o chip. Depois de retirar do chip, a placa volta para a bancada. A gente usa o auxílio da malha de solda e o ferro para limpar o excesso de solda que ficou do chip antigo. E depois de higienizado a placa, né? Agora com o chip novo em mãos, a gente coloca o fluxo de solda para auxiliar no processo de solda do chip, de novo na máquina, né? Quando você passa o fluxo de solda, alinha o chip novo, assim, bem basicamente, só para ele ficar bem certo na placa, porque o resto do alinhamento, o alinhamento correto, você faz direto na máquina BGA. De volta à máquina BGA, a gente alinha de novo a placa ali na parte da bancada da máquina. E aí como foi feito aquele alinhamento prévio na bancada lá, a gente agora chega com o sugador, e você alinha certinho para centralizar, como se fosse ressoldar no primeiro processo. Só que agora você vai pegar o chip e vai levantar ele. E agora a parte interessante da máquina. Você consegue ver através dessa câmera laser o chip e a placa sobreposta. Como você pode ver na TV, você consegue alinhar e não tem erro, porque você está conseguindo ver a placa e o chip. Então você vê os pads e você só precisa alinhar, pad com pad. O vermelho que vocês estão vendo no vídeo é do chip e a parte cinza ali é da placa. Então você só precisa alinhar e deixar certinho. Depois de alinhado, a gente desce com o chip na placa, desliga a parte de sucção que a gente ligou antes, né, para pegar o chip e levantar, conta uns 3, 4 segundos e levanta a ventosa. Depois de levantar a ventosa e o chip está alinhado, você só dá o start na máquina e aí começa o processo de aquecimento para soldar. Depois de soldar o chip, a placa vai para a bancada. Aí foi retirado toda aquela fita térmica, limpado, higienizado com álcool isopropílico. E aí agora o teste feito para ver se deu certo o processo de rebalhe. Por fim, após colocar o display ligado à placa, ela sobe o sistema normalmente, o problema foi resolvido e a placa está recuperada.